Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que não tem ninguém que possa ludibriar, ninguém que possa enganá-lo. Lá do alto ele contempla, todos os filhos de Adão. Aquele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e aquele que tem ciência de todas as coisas que acontecem, tanto daqueles que já produziram e nada podem produzir, porque os mortos já não sabem de mais nada, ficam aguardando o tribunal daquele grande dia que se aproxima depressa, assim como aqueles que estão sempre a produzir, enganando-se e sendo enganados, porque do Senhor, do Todo-Poderoso, ninguém pode escapar das suas mãos, operando ele quem impedirá. Dos milhares de cacos espalhados ao chão, ninguém pode contender, ele galardoa. Há um galardão tanto a vivos como a mortos. A vivos, tudo aquilo que se produz, ele não permite escarnecer, também está a receber. Aquele que persevera na benevolência, ainda que é prejudicado pelos malfeitores, o Senhor transforma a maldição em bênção, porque ninguém pode amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. Assim nos ensina o Senhor. Mas para aqueles que seguem na maledicência e não tem aquele que podia os endireitar, assim como justificar, ainda além de ser maledicente, são mentirosos e arrogantes. O espírito de altivez antecede a queda e a ruína, porque estão sempre encobrindo seus muitos crimes diante dos meros mortais, mas diante daquele que tudo opera e executa, nada passa desapercebido. Assim, para aqueles que têm o discernimento, e o Senhor revela a sua podridão. A palavra diz que a geração dos últimos tempos, ainda aqueles que passaram pela sua verdade, que é um escudo e broquel, mas abandonaram a sua verdade, é como um cão que volta ao seu vômito e como a porca lavada que volta a revolver a lama. A palavra diz, Jesus já dizia, uma geração má e perversa me pede um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, aonde a palavra diz que como casa espiritual é semelhante àqueles que retrocedem, como uma casa que estava limpa e adornada, aonde aqueles espíritos imundos saíram e ficaram a rodear. Mas aquela pessoa, quando se retrocede, aonde o Senhor diz que a sua alma não tem prazer nestes, aqueles espíritos imundos voltam com outros 7 piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim nos ensina o Senhor. Mas para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram, a sua verdade é um escudo e broquel para os manter a cada dia santificando mais ainda e purificando mais ainda enquanto há tempo, porque a sua verdade, aquele que não permite com que seja roubada, ela persevera, e continua havendo a libertação, continua havendo a cura, continua havendo a restauração, porque bem-aventurados sois aqueles que não permitem com que a verdade seja roubada e perseveram dia após dia, santificando na vigilância, na oração. A palavra diz, vigiai para não caírem em condenação. É necessário vigiar e orar sem cessar. É necessário perseverar dia após dia, segundo aquele que nos mantém firmes. A palavra diz, retendes o que tens até o fim, e ele dirá, dar-te a coroa da vida. Mas assim também ele nos ensina que muitos, na verdade, por perseverarem segundo a sua maledicência, naquele grande dia no tribunal de Cristo, onde a palavra diz que toda boca
o confessará e todo joelho se dobrará. Uma casa há vasos de honra, assim como há vasos de desonra. Ele dirá a muitos: malditos, apartai-vos de mim, sejais lançados para o fogo eterno, aonde que não é se admirar que o próprio Satanás, que disfarçava de anjo de luz, foi lançado. E assim aqueles que seguem como seus conservos também irão para o rei de Sodoma. E ali sim haverá censura, porque ali só haverá choro e ranger de dentes. Por isso, melhor escravos em Cristo, sabendo que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, para não retroceder usando somente aquilo que tanto individualmente como mutualmente exortamos no dia chamado hoje, para usar somente aquilo que é lícito para edificação, tanto individual como mutualmente, casa espiritual, edifício do Deus Altíssimo através daquele que é o dono da casa e nós como seus domésticos, sempre reverentes na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, segundo o amor que lança o medo todo fora, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.